Here we are again for one more class of the video course of English Bay. Welcome! Essa aula vai ser a melhor aula. Estou com o sentimento que vai ser a mais interessante, a mais explanatória, a menos difícil. Eu espero que vai ser a melhor. Porque hoje a gente vai falar do superlativo. Uma coisa superlativa é a número 1. Então a gente viu na última aula de gramática os comparativos, onde você compara duas ou mais coisas, né, usando more beautiful, more interesting, ou então com ER no final se o adjetivo é curto, lembra? Barato, mais barato, cheaper. Mas aí você está comparando duas ou três ou várias coisas. Aqui a gente vai ver hoje a estrutura do superlativo em inglês, que é o mais. Aí você vai dizer, é o mais barato, é o produto mais barato do mercado. Como diz em inglês, por exemplo, esse é o livro mais interessante que eu já li. Esse mais bonito, mais interessante, mais barato é o superlativo na nossa língua. E em inglês ele também vai ter duas estruturas diferentes. Aqui, como a gente viu no comparativo, aqui vai ser muito parecido, as regras são parecidas, as estruturas são diferentes, mas aquela divisão entre adjetivo pequeno, adjetivo grande é a mesma. Então, as mesmas regras do comparativo você vai ver aqui de novo, a gente vai revisar, vai ser bom porque você vai lembrar e vai complementar então com agora a estrutura do superlativo. Né? Lembra aquele exemplo com as laranjas, com os abacaxis? O que eu dizia lá? Que os abacaxis eram mais deliciosos que as laranjas. Mais delicioso que delicious, adjetivo de 3 sílabas. Então, nesse caso, se você fosse dizer, não, o abacaxi é a fruta mais deliciosa. Aí é de todas, você está comparando com todas as outras. E você está dizendo que é a número 1, aí você vai dizer, no, pineapples are the most delicious fruit. Essa é a estrutura do superlativo, the most. Tem que usar o the, essa palavrinha que é essencial para a estrutura, the. Continua praticando o som do TH. The, o tremidinho, the most. Quando o adjetivo for longo, então, a estrutura é o the most. Se você vai dizer, é o mais bonito, é a mulher mais bonita do mundo. The most beautiful woman in the world. Mas agora, quando os adjetivos são curtos, lembra no exemplo lá dos pineapples, oranges, estava dizendo que era mais barato, as laranjas eram mais baratas, o adjetivo barato, cheap. Mais barato não é more cheap, lembra? E sim, cheaper. Você acrescenta o ER ao adjetivo curto, de uma sílaba, né? Mais barato que, cheaper than. Mas agora se você vai dizer, é a fruta mais barata. Laranja é a fruta mais barata. Oranges are the cheapest fruit. Essa é a estrutura do superlativo com adjetivos pequenos. Acrescenta o EST ao final dos adjetivos. Essas são as duas estruturas, a divisão é a mesma, quando a gente tem uma sílaba, ou aquele de duas que termina em Y, também essa forma mais curtinha, só que dessa vez é o est, the cheapest. Então, por exemplo, é o mais seco, né? O norte é a região mais seca do Brasil, the driest. Lembra que seco é dry, então nesse caso, troca e the driest area in Brazil. Vamos ver os exemplos agora no material. Vai ficar tudo bem claro assim que a gente continuar praticando, beleza? Então, como esclarecidos, as formas superlativas dos adjetivos em inglês possuem duas formas, assim como a forma comparativa. E esse é o Monte Everest, que é o quê? É a montanha mais alta do mundo. O adjetivo alto, nesse caso, é high. Que apesar de ter o GH, pronuncia como se fosse oi. High, high. Essas duas palavras têm a mesma pronúncia. Tanto o oi, high, quanto alto em inglês é high. Como é um adjetivo de uma sílaba, a estrutura do a mais alta seria
the highest, que é o que a gente tem nessa primeira parte do exemplo aqui, dizendo que o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Vamos repetir. Mount Everest is the highest mountain in the world. E a segunda parte diz que também, além de ser a mais alta, é a mais perigosa de se escalar. E aí o adjetivo perigoso é dangerous. Tá aqui ele, dangerous. Tem quantas sílabas? Você já aprendeu a contar? Dangerous. 3 syllables. Tem 3 sílabas e, portanto, a forma superlativa, que é a montanha mais perigosa de todas, é a mais perigosa, você vai usar o the most dangerous. Essas são as duas estruturas, então, do superlativo. Ou, se o adjetivo é curto, você acrescentou ST, e não diga, né, o erro comum é dizer the most high, no, the most highest, no, somente the highest. E se o adjetivo é maior, você sabe, então, usa o the most beautiful, the most amazing, the most interesting, esses adjetivos longos com the most. Então, o mais perigoso, a montanha mais perigosa é the most dangerous. É a montanha mais perigosa de se escalar. O verbo escalar é climb. Attention to the pronunciation. Atenção à pronúncia. Essas palavras em inglês que terminam com MB, geralmente o B não é pronunciado, só termina no M ali, o som, climb. Então tem o B na escrita, mas só fecha no M, climb. Outra palavra que termina em MB, que o B não é pronunciado, dumb. Dumb. Que significa ou mudo, pessoa que não sabe falar, ou estúpido. Como gíria, a gente chama o cara de tonto. You're so dumb. Sem o B na pronúncia, outra palavra que é a mesma regra de pronúncia é o polegar, o dedão, se chama thumb. Não pronuncia o B, é só no M, thumb. Então fica ligado com essa regrinha. Palavras que terminam em MB, o B não pronuncia no final, só fecha com M. Vamos pronunciar, então vamos repetir a segunda parte da frase, que diz que ela é a mais perigosa de escalar também. Além de ser a mais alta, é a mais perigosa. Repeat. It's the most dangerous to climb to. Again, vamos tudo de novo. Mount Everest is the highest mountain in the world. It's the most dangerous to climb to. Good. Nessa primeira parte da frase, eu também quero acrescentar, para a frase ficar redondinha, para ficar perfeitona mesmo, bem completa, ela tem 2 detalhes aqui no final, que é isso aqui. Mountain in the world. Geralmente quando a gente usa aqui o superlativo, the highest, the most beautiful, a gente tem 2 informações importantes. Aqui a gente diz, né? Por exemplo, Mount Everest is the highest. Monte Everest é a mais alta. Mais alto o quê? Mais alta a montanha. The highest mountain. Assim você diz, é a maior o quê? É a mais alto o quê? Mountain. Na América do Sul? Na Europa? No mundo todo? No país? Não. In the world. Então, geralmente vem com o quê? É a mais alto o quê? The highest mountain. Aonde? Where? In Brazil? Não. In the world. Você então diz o que é, mais alto o que, e também faz essa restrição. Se é a mais alta na sua cidade, mais alta no país, mais alta no mundo, mais alta no universo. Tem essas 2 informações. Claro que numa conversa, às vezes, já está no contexto, você não precisa dizer tudo. Você já está falando, né? Qual que é a mais alta mesmo? Aí o seu pai diz, Mount Everest is the highest. E definir, não precisa completar. Mas geralmente, né, quando você faz uma frase assim, você está explicando alguma coisa, tem esses 2 detalhes. A gente vai ver nos próximos exemplos ali,
como funciona bem a estrutura completinha. E a regra você já sabe, né? Como a gente viu lá com os comparativos na outra aula de gramática, quando o adjetivo possui uma sílaba, a gente acrescenta o est, então, ao invés no comparativo é o er, no superlativo est. O adjetivo high, alto, o mais alto, então, the highest. Long, the longest, o mais longo. Small, the smallest, o menor, o mais pequeno. And in the example is about the Amazon River. O rio Amazonas é o rio mais longo do mundo, você sabia? Há controvérsias, alguns cientistas, alguns geólogos acreditam que é o Nilo, outros acreditam que é o rio Amazonas, tem mais volume de água e também é mais longo. Eu acredito que é o The Amazon River is the longest river in the world. One more time. The Amazon River is the longest river in the world. Lembrando daquela estrutura, o mais longo. Mais longo o quê? The longest river. Aonde? Na América do Sul? No continente? No planeta? No universo? Ah, no mundo. In the world. Essas duas estruturinhas, essas duas partes vêm junto. Né? Se você está numa conversa, claro, né? Você não precisa dizer todas as partes, e sim quando você faz uma frase bem completona mesmo. Aí tem que vir ficar bonitão dessa forma. A próxima regra você também já sabe, a regra do CVC, consoante, vogal, consoante. A gente dobra a consoante final. Repeat. Fat. The fattest. O mais gordo. Sad. The saddest. Wet. The wettest. O mais molhado. The saddest, o mais triste. The wettest, o mais molhado. Wet é molhado. The wettest, dobrando o T aqui. E o próximo exemplo é sobre esse filme aqui. Você já assistiu? Não assista. That's the saddest movie ever. That's the saddest movie ever. In my opinion. É o filme mais triste de todos os tempos. É interessante que em inglês uma palavrinha tão pequena, ever, significa de todos os tempos. Então você diz, o filme mais triste da minha vida também pode ser o ever. That's the saddest movie ever. Significa de todos os tempos, da história, da minha vida que eu já vi alguma vez. Essa palavrinha é o ever. Todo esse conceito está nessa palavra ever em inglês. E that's the saddest movie. Eu nunca mais prometi mesmo, acho que eu assisti isso faz uns 10, talvez 15 anos atrás. Prometi que nunca mais assisti esse tipo de filme. Mulher que gosta. Por que você gosta, mulher, desse filme que te faz chorar tanto? Eu não costumo não chorar em filme, mas aquele filme me pegou de um jeito. Eu me senti arrasado quando acabou. Eu me senti muito, muito, muito triste. E eu prometi nunca mais vou assistir esse tipo de filme. It's too sad. Muito triste. Qual o motivo de assistir um filme que te faça sentir tão mal? People like. Um monte de gente já ouviu dizer, um filmão. Cara, please. It's too sad. Não vale a pena. Não. Vamos assistir uma comédia. Comedies. Comedies are better. Então, se você não assistiu, não assista. Because, repeat, that's the saddest movie ever. E se o adjetivo já acabar em E, só põe o ST, né? Então, late, the latest, que significa o mais tardio ou o mais recente. O mais atrasado, pode ser também o late, tem vários sentidos nesse caso. Geralmente, the latest, a gente fala o mais recente, o livro mais recente do Paulo Coelho. Paulo Coelho's latest book. Ou então, o álbum de uma banda, o álbum mais recente deles é excelente. Their latest album is excellent. O mais recente, the latest. O mais próximo, aqui não é o verbo, é o adjetivo
close, significa perto ou próximo, close. O mais próximo, the closest. Strange, the strangest. O mais estranho. E aqui no exemplo tem uma coisa interessante que eu quero que você observe. Primeiro repete. Repeat, please. First, repeat. Larry is my closest friend. Cadê o the aqui? Que eu falei tanto que tinha usado the, faz parte da estrutura. The most important, the latest. Aqui não tem o the. Por quê? Porque a gente usou o possessivo my. Então esse é o único caso que a gente não vai usar o the quando a gente substitui por um dos pronomes possessivos. Aqui o Larry é o meu amigo mais próximo. Eu até poderia refrasear essa frase e dizer Larry is the closest friend that I have. Literalmente, vamos ler aqui. Larry é o amigo mais próximo que eu tenho. The closest friend. Aqui o amigo mais próximo que eu tenho. Mas eu posso simplesmente dizer que ele é o meu amigo mais próximo. Larry is my closest friend. Esse é o caso, né, que você não vai usar o possessivo. Eu vou dizer que só trocar o possessivo. O Larry é o amigo mais próximo dela. Larry is her. No, Larry is not my closest friend. He is her closest friend. Se você usa o possessivo, então, é o único caso que não usa o the. Em outros casos é essencial. Não esquece de botar o the, a não ser que tenha o possessive. E se o adjetivo, então, tiver uma ou duas sílabas e terminar em y, você lembra, troca o y por i. E nesse caso do superlativo, acrescento est. Por exemplo, tímido, shy. O mais tímido, the shyest. Ugly, the ugliest. O mais feio. Easy, the easiest. O mais fácil. Read the question. What's the easiest way to learn English? The truth is, there is no easy way to learn English. You need to work hard, practice a lot. Não tem, infelizmente, um jeito fácil. There's no easy way, but you need to practice. Você tem que praticar e estudar bastante. This is the only way. It's not easy, but it's the only way. É a única forma. Ok? Let's continue. Então, essa é a regra dos adjetivos pequenos e agora a regra dos adjetivos grandes que você sabe. A gente usa, né, no superlativo the most. Comparativo é o more, né? More beautiful. Aqui não é o mais bonito. The most beautiful woman in the world, for example. E aqui a gente vai ver adjetivos que têm 3 ou mais sílabas. O primeiro é generous. The most generous. O mais generoso. Você pode dizer, meu tio é a pessoa mais generosa da família. My uncle is the most generous person in my family. Repeat. Important. The most important. O mais importante. And popular. The most popular. O mais popular. And tell me, who is this? This is Lady Gaga. Do you like Lady Gaga? Repeat. Lady Gaga is one of the most popular pop singers. Interesting. Aqui tem um detalhe de estrutura também, que ela não é a mais popular. Aqui a gente está vendo sempre o número 1. The most popular, the most interesting,
the most expensive, sempre o mais caro. Mas aqui é uma variação, ela é uma das. One of the most popular. Você também pode usar isso, se não é o mais, é um. Talvez não seja o melhor, mas é um dos melhores. Talvez não seja o maior, but one of the biggest. Um dos maiores, essa estrutura é bem comum você usar. Então, ela não é a mais popular, e sim uma das. Certamente Lady Gaga is one of the most popular pop singers. Nesse próximo exemplo também tem um detalhe interessante. Primeiro eu repetir, repeat. The president is a country's most important politician. E tá aqui, tá sem o the de novo, por quê? Por causa do possessivo. Nesse caso não é o pronome possessivo, não é o my, your, his, her, mas tem o possessivo aqui expressado com apóstrofe S. Né? A tradução dessa frase, o presidente é o político mais importante de um país. Então aqui, de um país, a country's most important politician. O presidente é um político mais importante de um país. Então tá aqui, de um país, a country's most important politician. Lembra que além dos pronomes possessivos, my, your, his, her, ainda tem apóstrofe S. Pode expressar posse também, que é o caso aqui. Aí não uso the. Got it? Attention! Vamos falar dos casos aqui de adjetivo de duas sílabas, né? Quando terminar o adjetivo de duas sílabas e terminar em Y, é fácil. É o IEST, the easiest, the ugliest, que a gente viu acima. Mas se tiver duas sílabas e não terminar, às vezes vai ter, não terminar em Y, às vezes vai ter duas formas, como a gente viu na outra aula também, duas formas do comparativo. Você lembra quais eram os adjetivos de duas sílabas que a gente viu na aula passada, que aceitavam as duas formas? You remember? Era o simple, né? Lembra que você podia dizer mais simples, simpler. Ou então, more simple, mais simples também. As duas formas eram corretas. E aqui a gente vai ver, né? Aqui também seria a mesma coisa. Se eu fosse dizer o mais simples, eu posso usar as duas formas. The most simple or the simplest. Então, é as mesmas regras da outra aula. Aqueles adjetivos que funcionavam naquela regra lá, funcionam aqui também. Eu resolvi usar outros adjetivos para a aula ficar mais rica, você vê outros exemplos. Mas o outro adjetivo da última hora, clever, a regra funciona aqui também. Você vai dizer o mais esperto, the most clever, or the cleverest. Alguns adjetivos aceitam as duas formas, como também o gentle, gentil. Pode ser the gentlest, the most gentle. O mais gentil. Aqui, quiet, duas sílabas, quiet. Pode ser tanto the quietest, the most quiet. O mais silencioso, o mais quieto, que é o exemplo aqui abaixo, dizendo que o quarto dela é o lugar mais quieto, mais silencioso da casa dela. Repeat. Her bedroom is the quietest place in her house. Or, her bedroom is the most quiet place in her house. The translation is the same. A tradução é a mesma, né? Porque elas significam a mesma coisa. Alguns adjetivos aceitam as duas formas, você sabe que alguns aceitam uma delas, que no caso aqui é o the most. Com alguns adjetivos de duas sílabas, como é o caso de pleasant, agradável, você só pode dizer então o mais agradável, the most pleasant. E aquilo que a gente conversou na outra aula, aos poucos você vai sacando, né, que pleasantest
Né? The pleasantest é uma coisa que não existe porque soa muito estranho. Pleasantest. Não, então aos pouquinhos você vai tendo esse feeling, né? Essa noção de quando pode usar e quando não pode. Nesse caso, pleasant. Só tem essa forma com o most. Mesmo para perfect. The most perfect. O mais perfeito. E joyful. Significa alegre. O mais alegre. The most joyful. E o exemplo, dá uma olhada aqui no sonho do Mick. A gente está falando de sonho. Dream. E eu usei aqui sonho agradável. Pleasant. Dream. E não foi por acaso. Isso em inglês é uma collocation. O que é uma collocation? São palavras que geralmente vêm juntas. Em português a gente geralmente diz tenha bons sonhos. Você até pode dizer tenha sonhos agradáveis. Tenha um agradável sonho. Não é comum, porque isso não é uma collocation em português. Em português a gente diz tenha bons sonhos, mas em inglês a gente diz tenha sonhos agradáveis. É uma coisa que geralmente vem junto. Você está falando de sonho bom, você provavelmente vai dizer sonho agradável. Pleasant dream. E noite passada, last night, o Mick teve o sonho mais agradável. Repeat. Mick had the most pleasant dream last night. And now the irregular comparative forms são as mesas dos comparativos, né? O adjetivo bom, em português você não diz o mais bom, e sim o melhor. Em inglês também é uma exceção, você diz the best. Bad. Que nem em português, o mais pior, o mais ruim, não, o pior. The worst. As mesmas exceções, por algum motivo aí, coincidência ou não, na nossa língua e no inglês, a gente nunca diz, né, the most bad, não, the baddest, não, the worst. O pior em inglês é repeat, the worst. Longe, far. O mais longe, the farthest. The furthest. São sinônimos, tem as duas formas ali. Example: Adam is Monica's best friend. Como possessivo aqui, da Mônica. Adam is Monica's best friend. And Giano's is the worst restaurant in my city. O pior de todos. O pior o quê? O pior restaurante. The worst restaurant. Sempre vem esse complemento. O pior restaurante italiano. The worst Italian restaurant. O pior lugar. The worst place. Aonde? Na cidade, no país, no estado, na região. Aí você restringe de onde você está falando. Não, Giano's is the worst restaurant in my city. Maybe it's not the worst restaurant in the state, but it's the worst in my city. E o oposto, né, a gente viu aqui o mais, o melhor, o mais importante, o mais legal, sempre the most, ou então com o EST, the nicest. Mas agora a gente vai ver o oposto, que é o menos legal, o menos interessante. E felizmente para essa estrutura só existe uma forma, que é usando o the least. Literalmente, o menos. Repeat. The least. O menos pior, o menos interessante. Sempre vai ser, independente de quantas sílabas o adjetivo tem, tem uma ou 10, sempre vai ser o menos. E aí o adjetivo the least, aqui nesse caso, caro, expensive. Dá uma olhadinha nos anéis e vamos repetir aqui o tipo de anel que é de diamante, diamond ring. Diamond ring. De ouro, gold ring. Gold ring. E de prata, silver ring. Silver ring,
Gold ring, diamond ring, which is the least expensive? Qual deles é o menos caro? Todos eles são caros, they are expensive, but the silver ring is the least expensive ring here. That's it. Todos eles são caros, mas esse é o menos. Então, lembre que quando é o oposto, é o menos, não tem regra, é só o the least, mais o adjetivo. Não importa quantas sílabas ele tenha, least é o menos. O menos. Beleza? That's all for today. That's all for our class. I hope that was the best class, the best video class you watched, the best video class ever, de todos os tempos. Uma das melhores, one of the best. See you next time. Bye bye.